HR Bahia. Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um HR Bahia na tela e hoje a gente aborda o tema, de aposentadoria, prova de vida e auxílio-doença. E para esclarecer esse assunto, o nosso convidado de hoje é André Bexiza. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Eder, pelo convite. O prazer é meu estar aqui, trazer informação aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores. Vai ser uma honra esse bate-papo e espero levar bastante conteúdo aí e agregar aí a cada um de nós aqui que nos assiste, nos ouve. E tamo junto, vamos começar. Doutor André, que é conhecido também como doutor NSS, né? É um apelido carinhoso que me colocaram, doutor NSS. Vamos ver se eu vou fazer jus a esse apelido, né? É uma especialidade minha, que desde 2004 eu trabalho nessa área. Então, assim, a gente tem uma boa bagagem nessa história aí de NSS. Pois é, seja bem-vindo então. Doutor é advogado, especialista também em direito previdenciário, sócio e fundador também, do escritório de advocacia, Isso. André Bexiza Advogados. André Bexiza Advogados, esse é o nome que é meio complicado mesmo de falar. Né? Pesquisa, não vai ser o primeiro, não vai ser o último. Eu sei, isso não é. Sou sócio fundador do escritório André Bexiza Advogados e hoje nossa equipe tem 16 ou 17 profissionais hoje atualmente. Somos em 5 advogados especialistas em direito previdenciário, atendemos todo o Brasil de forma presencial e remoto. Então, assim, hoje eu sou o CEO do escritório, faço parte de gestão estratégica. Temos hoje uma equipe lá com um departamento comercial, um departamento administrativo, com setor de atendimento, pré-venda, pós-venda, jurídico, execução, recurso. Então, temos toda uma estrutura lá com profissionais para atender todos os brasileiros aí que trabalham e precisam desse benefício do INSS. Pronto. Doutor, então vamos começar então nossa entrevista, nosso bate-papo, com a primeira pergunta, a questão de aposentadoria. O que é aposentadoria por idade, e quem tem direito a receber? Vamos lá, vamos pegar a aposentadoria por idade e vamos trazer, para ficar bem claro para o nosso espectador aqui, o seguinte: aposentadoria por idade tem a urbana e tem a rural. Vamos falar da urbana primeiro e depois falaremos da rural, tá? Correto. Vamos falar antes e depois da previdência. Primeiro, vamos ficar mais fácil da rural. A rural, o que o segurado, o trabalhador rural tem que ter? Ele tem que ter 15 anos de tempo, de carência, que a gente fala, que é a comprovação, porque ele não paga o INSS, tá? 180 meses. E 60 anos o homem e 55 anos a mulher. Tem que ter esses dois requisitos de comprovação. Como que comprova isso aí? A idade através do registro civil, documento pessoal. Os documentos que precisam para aposentadoria por idade rural é DAP, certidão de casamento, que consta lá como lavrador, a declaração do PRONAF, o ITR, às vezes documentação de sindicato, toda a documentação ali, título de eleitor, toda a documentação que comprove que tem lá na certidão como trabalhador rural. E geralmente a mulher não tá como rural. Às vezes a mulher tá como doméstica, mas na certidão de casamento tá o do esposo. E o do esposo serve para ela também, tá? Um contrato de comodato, vários documentos que tem que comprovar. Até foto hoje, por conta que hoje todo mundo tem um celular, até na zona rural, consegue filmar ele trabalhando. Um vídeo funciona como prova, tá? Já a aposentadoria por idade urbana, depois da rural, depois da reforma não mudou nada, tá? Continua a mesma coisa. A urbana, antes da reforma da Previdência, que tem gente que tem direito ainda, que é o direito adquirido, a reforma da Previdência foi em 13/11/2019. Antes era o homem 65 anos, a mulher 60 anos de idade. O tempo era 180 meses, tá? 15 anos também comprovados, contribuídos. Como que você vai comprovar? Carteira de trabalho, contribuição, às vezes a pessoa é MEI, às vezes a pessoa é autônoma, carnê de contribuição, tem que ter o acesso ao meu INSS, tudo no CNIS tem que estar no sistema, porque às vezes a pessoa contribui e não está no sistema, tá? Esse também é um grande detalhe. Sempre você consulta aí, nosso espectador consulta no aplicativo do meu INSS, está tudo ok. Se não tiver, tem que fazer um acerto de vínculo, tá? Qual que foi a outra pergunta? Você falou da mulher e do... Teve também o cálculo, que é a questão de calcular também a aposentadoria, isso, por idade. E tem depois também da reforma, que eu fiquei de trazer aqui, depois da reforma, a aposentadoria por idade, como ficou. Existe uma regra de transição para aqueles que estavam filiados antes de 2019, tá? E a regra para quem se filiou após, tá? Mas vamos
A regra de transição hoje já não existe mais para essa aposentadoria por idade urbana. Por quê? Porque igualou já a idade. Hoje nós estamos em 2023, hoje a idade para aposentar da mulher é 62 anos. 62. E 15 anos de contribuição, 180 meses. Para o homem que se filiar depois de 13/11 de 2019, ou seja, começar a pagar, e só vai aposentar lá na frente, o homem tem que ter 65 anos e 20 anos de tempo, tá? Para aquele que se filiou, aquele homem que se filiou antes de 2019, 13/11, esse cidadão, esse homem, ele tem que ter 180 meses, ou seja, 15 anos e 65 anos. Essa é a regra de transição. Então, assim, porque quem estava próximo de aposentar em 2019, houve essa mudança, o cara tem que trabalhar mais 5 anos. Aí não seria justo ter que trabalhar mais. Então, essa regra de transição pegou a mulher também, que a mulher era gradativamente 61 anos, 60, 60 e meio, hoje é 62. E 15 anos. O homem é 15 anos e 65, e para aquele que se filiar depois é 20 anos e 65 anos de idade. Mas isso vai acontecer lá na frente. Entendi. No meu caso, eu tenho 42 anos. Sim. Não gosto de falar a idade, não. Mas, e vamos supor, né, que eu já tenha 20 anos de contribuição. Certo. Para mim alcançar, né, uma aposentadoria. Veja bem, no seu caso, você já tem os 20 anos pagos, vamos supor, que você tem os 20 anos pagos de contribuição, tudo lá, efetivo, bonitinho. Na Previdência. Se caso não houver nenhuma mudança até lá, você já tem a carência, tá? Você pode, eventualmente, até acontecer alguma coisa, você parar de pagar, você já tem os 20 anos, quando você completar os 65 anos, você vai ter direito à aposentadoria por idade, tá? Uhum. Aí o valor do benefício é calculado diferente, tá? Aí, por exemplo, você já vai ter esse tempo. Mas o recomendável é o seguinte, vamos supor, até que você completar 65 anos, são 20 anos. Nós, como previdenciaristas, recomendamos que pague, tá, o INSS, porque desse lapso de tempo a gente não sabe se vai acontecer uma doença, um acidente, né? Por isso a gente chama de previdência. Então a gente tem que estar protegido pelo INSS. Mas se imagine aqui, nessa situação, 42 anos e 20 anos de tempo, você parar de contribuir, lá na frente, se não houver nenhuma mudança, com 65 anos e os 20 anos de contribuição, você tem direito de aposentar. Tá? Entendi. Tranquilo? O valor do benefício. Aposentadoria rural, salário mínimo, não mudou nada. Como era antes da reforma, funcionava assim o cálculo do valor. Esse cálculo é para conseguir o teu direito ao benefício. O cálculo do valor, esse é o grande segredo. Por quê? Muitas pessoas, eu tenho o direito, mas vai dar X de valor de benefício. Porque uma coisa é para você atingir o direito, outra coisa é o cálculo. É ali que muda muito. Já esse cálculo de forma de calcular o benefício vem desde 99 mudando, tá? Então, houveram grandes mudanças. O que aconteceu? Antes da reforma, como que era o cálculo da aposentadoria por idade? Fazia-se uma média de 80% dos maiores salários, tá? Calculado de julho de 94. Você lembra do Plano Real quando mudou? Uhum. Então calcula desde aquela época, eu sou dessa época também, não vou falar a minha idade, né? Desde julho de 94 até a data que você fizer o pedido no INSS, que você tiver o direito. Aí o que vai acontecer? Vai fazer uma média dos 80% dos maiores, tirar os 20%. E aí vai sair o valor do seu benefício, tá? Na aposentadoria por idade não incide o fator. Pronto, tanto para o homem quanto para a mulher. Depois da reforma, como que funciona? Houve bastante mudança nesse sentido. Uhum. Em alguns casos pode piorar, em alguns casos pode melhorar. Muito raro melhorar, tem que ter contribuído muito tempo. No seu caso, por exemplo, que você me falou que tem 20 anos e 42, se você continuar trabalhando, talvez você consiga aumentar o valor do seu benefício. Por quê? Depois da reforma funciona assim. O cálculo ele é calculado de julho de 94 até a data que você efetivamente pedir no INSS, vai ser 100%. Não vai excluir 20% menor. Vamos usar todo o período. De julho de 94 até a data, vai pegar todo esse período, somar e fazer uma média, tá? Aí, pronto, tem o valor do benefício. O que vai acontecer nesse sentido aqui? O homem, para ele ter correspondente a 60% dessa média, ele tem que ter no mínimo 20 anos. E a cada ano que ele passar a exceder desses 20 anos, vamos supor que você continue pagando, tá? Ou seja, quando você tiver com 65, você vai estar com 40 anos de contribuição, certo? Pronto. Se você tiver ali, você já tem 20%, porque você corresponde 20 anos, porque você já é 60%. A cada ano que passar, você vai aumentar 2%, não sendo limitado a 100%.
No teu caso, por exemplo, você vai ter ali 20 anos mais 20. 20 vezes 2, 40. Você vai pegar 100% da média se você continuar pagando. Tá? Entendi. E nunca sai menos que o mínimo. A mesma coisa acontece para a mulher. Só que a mulher, para corresponder aos 60% dessa média, ela tem que ter os 15 anos. Tá? E vai aumentando 2%, não limitado. Imagine se você tivesse já atualmente 25 anos de tempo, você ia conseguir passar do 100%. Do 100%. Você pode passar 110%, 120% da média do salário. Tá? Entendi. Então ficou um pouco diferente. É nisso que ela pode beneficiar. Falando com o doutor André. Doutor, como funciona a aposentadoria por idade rural e híbrida? A aposentadoria por idade rural, né? Ela é... Para o segurado ter direito, ele tem que ter 60 anos o homem e 55 a mulher e 180 meses de contribuição, tá? Uhum. Ou de carência, comprovação. A híbrida, o que é a híbrida? Esse rural é exclusivamente rural. Híbrida e misto é a mesma coisa. Quer dizer, uma mistura desses dois tempos. Porque a lei, antes, né, esse foi um entendimento do judiciário que mudou a lei, né? Antes, às vezes, o segurado que trabalhava, começava na zona rural e vinha para a cidade, dava aquela melhorada de vida, ou queria buscar uma oportunidade na cidade, ele não conseguia aposentar na zona rural e não conseguia aposentar na zona urbana, porque ele não tinha o tempo, né? Eram os regimes assim, a lei vedava essa soma. Agora a lei autoriza essa soma, tá? Só que, o que acontece? Ele não vai aposentar com 60 anos de idade o homem, nem 55 a mulher. Ele vai aposentar com 65 anos o homem e 60 a mulher. Só que ele pode somar esse tempo, o rural e o urbano. Como que vai ser? 180 meses, são os 15 anos, né, para a mulher e 20 anos para o homem, tá? Atualmente é assim, porque houve essa reforma. Mas você pode somar. Como que você vai somar? Pegar a documentação lá do passado, que comprova que você era rural, e outra, o urbano com contribuições. Não precisam ser contínuos, porque às vezes a pessoa trabalha, arruma um emprego aqui, vamos imaginar aqui na nossa região, sudoeste baiano, um emprego numa eólica, que é um emprego temporário, volta para a zona rural, depois volta. Então, essa é uma realidade, e o direito tem que cuidar dessa realidade, e é justo, o cara trabalhou. Né? Um trabalhador tem que ter esse direito. Então, a aposentadoria híbrida veio para isso. Tá? Doutor, e a questão também da pessoa aposentar? Vamos supor que a pessoa é obrigada a aposentar mesmo por idade, ou ela pode continuar trabalhando e dar um prazo para dar entrada? Vamos lá. A aposentadoria, o INSS não vai bater na tua porta para te dar o benefício. Tá? Se certeza. Fosse obrigado, ele deveria fazer isso. Mas assim, aquelas pessoas que estão aptas, que quiserem continuar trabalhando, mesmo com a idade, não tem nenhum impedimento. A lei não tem nenhum impedimento. Mas via de regra, você já está cansado, a pessoa vai lá e aposenta. A aposentadoria por idade na iniciativa privada, tá? A pessoa aposentou, ela pode continuar trabalhando. Tá? Não há nenhum impedimento nesse sentido. Tá? Alguns municípios, pela lei municipal de cada município, veda, por exemplo, vai gerar uma vacância no cargo dessa pessoa, né, do servidor, depende de cada município, através da aposentadoria. Eu digo aqui em Caetité não tem nenhum impedimento legal nesse sentido, mas tem municípios aqui da região que, por exemplo, o ato da aposentadoria, seja ela qual for, por idade, tempo de contribuição, invalidez, já naturalmente a pessoa não pode trabalhar, né? Gera vacância do cargo, tá? Mas isso tem que analisar cada região, mesmo que seja pelo INSS. Não há nada que vede nesse sentido. Então tem que cada caso específico, por quê? Se for servidor público, tem que ver cada município. O impedimento, se gera vacância do cargo, aí a pessoa tem que sair, tá bom? A aposentadoria especial, tá? Eu sei que a gente não tá tratando da especial, mas a especial, aposentadoria especial, aquela para quem tá em agente biológico, agente físico, agente químico, um frentista, um técnico de enfermagem, um médico, ele não pode continuar exercendo a atividade que expõe ele a riscos. Tá? Então ele tem que se aposentou especial, ele tem que se afastar dessa atividade, mas pode, por exemplo, exercer como administrador, exercer como empresário, nada impede. Tá? E quando começa, né, a ser contados os períodos, né, de contribuição e de carência? Existe grande diferença entre contribuição e carência. Tá? Carência é o número de meses mínimos que você tem que ter
para conseguir ter acesso àquele benefício. É o número mínimo de contribuição. A contribuição, ela é o ato de pagar em dia. Para contar e para carência, tem que pagar em dia, antes do prazo de vencimento daquela guia do recolhimento do INSS. Tá? Veja bem, a carência, vamos imaginar aqui o auxílio-doença, o benefício por incapacidade, uma aposentadoria por invalidez. Qual que é a carência? 12 meses de contribuição, tá? Antes da pessoa ficar incapaz. Na aposentadoria por tempo de contribuição, a por idade que a gente estava falando, são 180 meses pago. Imagine aqui na híbrida, vamos falar da híbrida, tem períodos lá atrás, antes de 91, que a pessoa trabalhou na zona rural, ele não conta para carência, ele só comprova. Mas ele tem que ter 180 meses de contribuições depois. Pode ser descontínuo, mas pode existir. Então é o número mínimo de meses que você tem que ter para ter o acesso àquele benefício. Certo? Correto. Quando começa a contar com você pode começar a contribuir, porque a lei, a Constituição Federal Brasileira, ela veda o trabalho com menor de 16 anos, salvo de menor aprendiz. Dali para frente, você já pode pagar como facultativo, como estudante, pode trabalhar de carteira assinada. Dali para frente começa a contar a contribuição recolhida. O tempo rural oscila demais. Tem tribunais que entendem desde os 12 anos, o INSS às vezes entende dos 14 anos, porque existe muita questão de provas. Tem prova, o INSS considera. Tá? Entendi. Outra pergunta vamos supor que seu Zé trabalha com venda de verduras. Certo. Ele aposenta. Ele pode trabalhar, ou melhor, ele está numa empresa de verduras. Registrado. Nessa empresa, isso, ele já aposentou, né? Sim. Aí ele quer trabalhar mais ainda. É permitido hoje pelo sistema, pela atualização? Permitido. Não tem nenhuma vedação. A vedação, ela é somente de se afastar das atividades de aposentadoria especial. Não é o caso dele. Ele pode continuar sim. Desde também que a empresa também fala assim, não, eu quero continuar com o seu Zé trabalhando aqui pra mim, que ele é um cara que tem muita experiência, ele é bom trabalhador, ele ainda aguenta mais um pouco. Esse é um acordo patrão e empregado. Isso aí é o que vai fazer a diferença também. É porque hoje 65 anos também, depende do tipo de trabalho, tem gente que tá super forte. Super forte. Hoje, no dias de hoje, né, as pessoas hoje se cuidam bastante, né? Exatamente. E a questão de envelhecimento já não tá mais como antigamente. Chegava os 50, ou então os 40 e pouco, já tava começando já... Ficar meio devagar, né? Doutor, o acúmulo de benefícios é permitido? Vamos lá, uma pergunta também que é muito recorrente, ela acontece quase que todos os dias para nós. Vamos lá, o que a gente pode falar a questão aqui, ó. Acúmulo de benefícios previdenciários é permitido, tá? Aí a gente tem que ver qual tipo de benefício, tá? Imagine aqui, uma pensão e uma aposentadoria. Pode, tá? Essa é a maior pergunta que existe. Ó, eu já recebo pensão. Se eu mexer no INSS do meu aposento, da minha aposentadoria, vai cortar um? Não vai. Se você recebe uma pensão por morte decorrente de uma aposentadoria, não vai. Uma coisa é o seu direito de meiação do casamento, outra coisa é o seu direito de trabalho, daquilo que você pagou o INSS ou que você comprovou na zona rural, tá? Agora, um BPC, que é um benefício assistencial, muito embora seja o INSS que pague com uma aposentadoria ou uma pensão, ele não é acumulado, não pode. Uma aposentadoria por invalidez com outra aposentadoria, não pode, não tem jeito. Mas uma aposentadoria por invalidez com pensão por morte, pode, tá? Essa acumulação, ela é permitida, tá? Isso aí é tranquilo. No caso, só me esclarece essa dúvida. Vamos supor que tem uma pessoa ali, tem uma mulher, né? Ela foi casada, hoje viúva, um exemplo, recebe a pensão do esposo, né? Sim. E automaticamente, no decorrer do tempo, ela se envolve com um outro homem. Casando, ela vai perder esse benefício ou continua? Não, boa pergunta também, muito boa pergunta. É uma pergunta também muito recorrente. Não tem nenhum impedimento. Ela foi viúva, está recebendo a pensão. Se ela casar ou ter união estável ou amigar, como a maior parte das pessoas dizem, não vai cortar o benefício. Quando esse outro companheiro ou esse outro cônjuge, né, marido, mulher, falecer, o que vai acontecer? Ele vai gerar uma pensão também. Aí ela vai fazer uma opção pela maior pensão, de maior valor. Entendi. Ela não vai poder ter as duas pensões. Não pode ter
benefício do INSS do mesmo fato gerador, ou seja, o óbito de um companheiro, tá? No caso, ela já vem recebendo, acontece porventura, o outro companheiro falece. Aí ela vai ver, ela vai ter o direito de optar, está na lei, pelo maior benefício, maior economicamente, certo? Muito bem. Estamos falando aqui com o Dr. André Besquiza. Isso Falei aí, certo agora. falou aí. Ele que é especialista em direito de previdenciário, né? Sócio fundador do escritório de advocacia André Besquiza Advogados. E lembrando que para vocês que estão nos assistindo aí, para tirar suas dúvidas, é só acessar a página dele no Instagram, né, doutor? Isso. Que é o Instagram, né, .com/André Besquiza. Lembrando que é com CH e 2 Zs. Tem que saber o alfabeto inteiro, né? Pra falar meu nome. Mas vamos expor nos vídeos também para o pessoal acompanhar. Aqui no estúdio do HR Bahia, é um prazer imenso estar recebendo você aqui para nos esclarecer a questão de aposentadoria. E agora entrando no tema, doutor, prova de vida. Prova de vida é um assunto muito interessante. Que as pessoas perguntam, né? Tem gente que já sabe, outros que não. O que é prova de vida e o que mudou para este ano de 2023? Helder, prova de vida foi uma das coisas que mais mudança existiu durante alguns anos, né? Há pouco tempo atrás, a gente via que com a pandemia não se podia nem fazer prova de vida. Houve muito, o governo tentou fazer várias tentativas, projeto piloto, isso e aquilo, foram várias coisas que resultou em coisas positivas e também coisas negativas, porque a prova de vida durante a pandemia, ela não era obrigatória mais. O que é a prova de vida? É para provar que você está vivo, nada mais do que isso. Por quê? Porque o que acontece? Para ir lá provar para o INSS que você está vivo e vai continuar recebendo benefício. Porque existia muita fraude. Às vezes, né, hoje o INSS tem um sistema que é chamado CISOB, né, que é junto com o cartório. Comunicou o óbito, corta o benefício, tá? E aí, para de receber, os dependentes param de receber. Existia fraude, muita fraude, que às vezes não comunicavam o óbito para receber 1, 2, 3 meses. E isso aí não pode, tá? Isso aí é crime, considerado crime federal, inclusive, da cana. E braba, tem que devolver todos os valores recebidos indevidamente em nome de terceiro, né? E principalmente se a pessoa for aquele representante legal, aquele curador, tutor, isso dá um pano para manga, eu falo que é muito grande. Então a prova de vida é exatamente para isso. O que aconteceu durante a pandemia? Tentou se cruzar informações com a CNH, tentou cruzar informações com o sistema da Justiça Eleitoral, quando você fez a biometria, né? Tem o facial hoje pelo sistema do Gov, que é uma das atualidades aí hoje, muito legal que acontece. Só que às vezes as pessoas idosas não têm a digital, e aqui também muda muito a face, né? Uhum. Mas é um projeto que funciona com o INSS hoje, não precisa nem ir no banco mais. Às vezes, por exemplo, tem uma parceria com o banco que você recebe o benefício, digo isso, até no Banco do Brasil acontece. Quando você coloca a digital para fazer o saque ou para receber no caixa, o que seja, ele já renova automaticamente a prova de vida, porque essas parcerias que existem entre os bancos e o INSS. Então a prova de vida, ela teve essas mudanças no sentido exatamente tipo, de você poder fazer ela online. Tá? Você fazer ela através do aplicativo tem acesso ao Gov, você consegue também fazer essa prova de vida através do aplicativo do meu INSS. Essa é a grande diferença. Entrevistado de hoje, André Besquiza, aqui no site HR Bahia. Doutor, como saber se a prova de vida já foi realizada? Vamos lá. A prova de vida, né, é o próprio benefício, né? Se a pessoa não realizar a prova de vida no prazo, seja no aniversário ou automaticamente, o benefício é suspenso, na verdade. Aí abre-se um prazo, o INSS notifica, abre um prazo para que seja regularizada essa situação. Se passar dos 60 dias, o INSS cessa esse benefício, né? E corta. Se essa pessoa aparecer, por quê? O que acontece? Se em 60 dias esse segurado, beneficiário do INSS, não receber o salário, porque ele precisa receber esse salário, né? Alguma coisa errada aconteceu. Uhum. Então, o benefício ele é cessado. Pode ser reativado no futuro, caso essa pessoa esteja internada, caso essa pessoa esteja em um lugar remoto. Pode, basta fazer a prova de vida, regulariza, recebe ou atrasado. Um tema que as pessoas, às vezes, ou descuidam, não é?
ou então talvez não ache que é de tanta importância, o auxílio-doença. Como funciona o auxílio-doença e como ter direito a esse auxílio? O auxílio-doença, com a reforma da Previdência, ele trocou o nome. É auxílio incapacidade temporária. Mas vamos chamar de auxílio-doença, que esse apelido dele não vai sair nunca. Nunca. É a cara dele. Mas vamos lá. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, embora se chamar auxílio-doença, não basta você ter a doença para ter o direito. Tá? Você tem que ter a incapacidade que te afaste para o trabalho. O auxílio-doença, para você ter direito, você tem que ter 12 meses pagos de contribuição do INSS ou comprovado e ter uma incapacidade temporária. Não pode ser uma capacidade permanente. Claro, porque às vezes o INSS você vai com uma incapacidade permanente, o perito pode achar que você tem que passar de novo, e de novo, e de novo, até ele se convencer que a incapacidade é permanente. Tá? Então o auxílio-doença ele é concedido por uma capacidade temporária. Tá? É isso que a lei prevê. E se ele for permanente, vira aposentadoria por invalidez, que hoje é aposentadoria por incapacidade permanente. Muitas pessoas acham, basta ter doença. Por exemplo, vamos dar um caso aqui, às vezes uma pessoa portadora de HIV, tá? A pessoa descobriu que tem portadora desse vírus e ela ainda está capaz para trabalho. Tudo bem que às vezes causa uma fobia social, tá? Mas essa pessoa já está trabalhando, tá? Existe aquele preconceito, mas a pessoa está trabalhando, descobriu, ela está apta para trabalhar, porque essa doença ela vai acabando com o sistema imunológico. Pode ser que ela pegue um problema e fique incapaz depois, pode, mas ela de fato ali não está incapaz. Às vezes, por exemplo, um problema de coluna, vamos supor, uma escoliose, uma lordose, não gera uma incapacidade. A longo prazo, sim. Então, o auxílio-doença, ele dá essa maquiada no nome que a gente acha, basta estar doente para ter o direito. Não, não é. Basta você ter a doença e ter a incapacidade. E às vezes vai ter o início da doença, às vezes é até antes de você começar a pagar o INSS. Mas você começou a pagar, começou a trabalhar, só que essa doença te tornou incapaz. Então, é a data do início da incapacidade que vai ser contada para o INSS, inclusive para contar esses 12 meses de carência para trás. E qual o momento certo para a gente dar entrada, pedir o auxílio-doença? Naquele momento que você se sentiu incapaz para o trabalho. Bom, você já pode encaminhar, Tendo os 12 meses pago ali, que você já está protegido, 1 ano pagando INSS e tudo, às vezes o cara tem 3, 4 anos, sem parar ali, sentiu incapaz, que você não pode exercer a sua profissão, acabou. Vamos imaginar o seu caso, você é um comunicador, usa a voz. Você perdeu a voz por algum motivo, perdeu nas cordas vocais, você está incapaz para a sua atividade. Às vezes para outra não. Mas você é profissional de vida toda de comunicação. Então, a correlação que vai existir é doença e incapacidade para a atividade que você exerce. Então, no teu caso aqui, seria um auxílio-doença para você até recuperar a sua voz. Tá? Então, isso que tem que ficar bem claro. Às vezes, um motorista, um problema de joelho, problema de coluna, problema de tornozelo, um rural, problema na lombar. Entendeu? Então, assim, a incapacidade gerada para aquele tipo de ofício, de profissão, de trabalho que exerce o segurado do INSS. E esse valor do auxílio, lembrando que é baseado no valor de contribuição, da contribuição, né? O cálculo da contribuição. É o mesmo. Exatamente. E a pessoa que fez tudo certinho, né? Mesmo assim, foi rejeitado no auxílio. Se ele teve o benefício se foi negado. Foi negado. Indeferido. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ver é qual o motivo que foi negado. Porque pode ser falta de carência, que é essa questão mais técnica, data do início da incapacidade antes disso, então vários. Mas vamos imaginar que é o mais padrão que existe, é não constatação da incapacidade. Ou seja, o trabalhador não está incapaz, o perito achou que ele não está incapaz para trabalhar. Ele tem 2 alternativas. Pode recorrer dentro do próprio INSS, dentro do prazo de 30 dias, né? Tem um formulário que você preenche, você pode fazer pelo meu INSS, pode fazer direto no INSS, pelo 135, tá? Que hoje a ligação é gratuita, né? Que antes não era, e pode ligar também de celular. Você pode fazer dessas formas, recorrer às razões, juntar a documentação médica e ir para uma junta médica e esse recurso vai. Para quem está incapaz, não é que eu recomendo, eu deixo de recomendar, mas assim, para quem está incapaz de esperar muito tempo, para junta de recursos, demora demais, demora 1 ano e pouco, 2, 3 anos. E às vezes o resultado é o mesmo.
Nesse caso, um aconselhamento meu, com a minha experiência que eu tenho, seria entrar já diretamente na Justiça Federal, no juizado. Não precisa de advogado, claro que vai ter mais dificuldade, mas também pode contratar um profissional de confiança para fazer esse trabalho e ajuizar um processo. Posso dizer aqui na região, a Justiça de Guanambi é muito rápida. Às vezes tem processos que a gente consegue resolver em 3, 4 meses. Tem processos que demoram 1 ano, mas ela é muito rápida. Tem muito acordo que o INSS faz, que faz uma outra perícia, faz um outro perito da Justiça Federal. Então, assim, é uma outra visão. Então, eu recomendo que negou um auxílio-doença, um benefício por incapacidade. Porque quem não pode trabalhar vai ter fome depois, não vai ter onde ganhar. Então, o mais rápido é o mais efetivo. Mas existe a questão dentro do próprio INSS que você pode recorrer na junta administrativa e pode também entrar judicialmente ou até fazer um novo pedido no INSS. Tranquilo também. Tudo bem. Falando aqui com o doutor André Besquiza, né? Advogado especialista em direito previdenciário, sócio fundador também do escritório Advocacia André Besquiza Advogados. E para tirar dúvidas, você pode acessar a página no Instagram do doutor André, né? instagram.com/André Besquiza. Lembrando que é com C, H e 2 Z, né, doutor? Exatamente. Lá tem bastante conteúdo legal. Aí a galera pode acessar aí nas redes sociais, na plataforma do doutor. Doutor, foi um prazer, viu? Agradeço mesmo pela contribuição aqui de muita importância para os nossos internautas. É um prazer tê-lo aqui conosco no HR Bahia. E vou deixar aí aberto para os seus agradecimentos e também, quando quiser aparecer para esclarecer mais alguma coisa aí, será sempre bem-vindo, viu? Eu aguardo sempre o convite, é uma honra, eu agradeço, gente, que é um prazer levar informação a todos os nossos internautas aqui, eu adoro isso, eu acho que a Previdência ela é um mundo do direito que é para quem realmente trabalha, né? Quando a gente fala de advogado, a gente lembra realmente do advogado criminalista. Isso. Ótimo advogado criminalista, tudo mais, e o trabalhador, ele também tem direito desse advogado, né? O trabalhador, ele tem, então assim, e ele tem que saber essa informação e muda muito. Então, esse seu canal aqui é bem interessante e leva, essa é a missão que eu tenho comigo, de um projeto de vida, né? Gero conteúdo na internet para isso também, para levar essa informação, que eles que têm acesso, essas mudanças são muito rápidas, então a gente tem que levar mesmo, e estou à disposição sempre que você me convidar, vai ser um prazer eu vir até aqui e levar esse conhecimento. E sigam nós nas redes sociais também, né? Que também tem o canal do YouTube também, que é o André Besquiza. Lá tem bastante conteúdo, bastante pergunta, bastante resposta. No Facebook nós temos também. Temos em breve aí um podcast também. E já vou dar um spoiler aqui. Essa é de primeira mão. Fica à vontade. Mas vai um projeto pro ano que vem. Eu tô escrevendo um livro, que ainda não sei o nome, se vai ser Manual do Advogado Previdenciário na Prática ou Direito Previdenciário na Prática, mas vai ser lançado em São Paulo pela Revista dos Tribunais. Já estamos trabalhando nesse projeto e vamos junto, levar informação. Essa é a minha missão, esse é o meu compromisso. Pois é, foi um prazer. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Um abraço. HR Bahia.